pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de espanhol. Hoje nós vamos estudar sobre apócope. Eu começo perguntando para vocês o que é apócope, pessoal. Apócope são fenômenos gramaticais da língua espanhola, marcado por alteração ou perda, de som ao final de uma palavra numa determinada situação, certo? Então, apócope, algumas palavras em língua espanhola sufren una alteración o la pérdida de un sonido al final de una palavra. Este processo se llama apócope. Então, pessoal, quando uma palavra sofre alteração ou perda de um som, no final é chamado de apócope, A seguir a gente vai ver melhor com os exemplos, certo? Nós temos aqui, pessoal, mucho e muy. Mucho e muy, traduzido para o português quer dizer muito. Agora só que na língua espanhola existe muito, se usa muito numa determinada situação e em outras se utiliza muito. Mas traduzindo essas duas palavras para o português quer dizer muito, certo? Então, pessoal, aqui nós temos um caso de apócope, justamente porque, conforme vocês podem ver, de muito para muito muda muita coisa, Houve o que? Uma alteração, fonética, alterações gráficas, Isso, e fenômenos como esses são chamados de apócope. Agora a gente vai ver quando é que se utiliza muito e quando se utiliza muito, certo? Existe uma regra para cada um. Então vamos lá. Quando a palavra muito está antes de um adjetivo ou de um advérbio, se convierte em muito. Então isso significa dizer que quando muito estiver antes de um adjetivo ou de um advérbio, na língua espanhola eu devo colocar muy, certo? Conforme até coloquei a estrutura aqui, certo? Muy mais adjetivo ou advérbio. Exemplo: mi dormitorio es muy bonito, Ou seja, meu dormitório é muito bonito. Então observe que tem muito, antes de bonito. E bonito é o que? Adjetivo, Porque indica uma qualidade ou uma característica do dormitório, certo? Então toda vez que muito vier antes de um adjetivo, eu devo colocar muy, certo? Eu não posso colocar muito, tem que ser muy, beleza? Então acontece aqui também com este exemplo: mi casa está muito lejos de aqui, ou seja, minha casa está muito longe daqui. Então observe que nós temos aqui, pessoal, muito antes de um advérbio de lugar, não é isso, pessoal? Então toda vez que muito vier antes de um advérbio na língua espanhola eu devo colocar muy, beleza? Então vamos continuar. Recuerda, se utiliza mucho en las combinaciones mucho más, mucho menos, mucho antes, mucho después, mucho mejor e mucho peor. Em frases comparativas também se utiliza muito maior e muito menor. Então observe, pessoal, que aqui nós temos o muito antes de um advérbio, pessoal, de tempo. Então isso acontece justamente porque isso aqui faz parte de uma exceção da regra da língua espanhola, certo, pessoal? Então nos demais casos a gente utiliza, muy antes de adjetivo e antes de advérbio, certo? Aqui muito está sendo utilizado antes desse advérbio porque faz parte de uma exceção, certo? Dessa regra de uso, beleza? Então vamos dar continuidade. Agora vamos para outro caso de apócope, que é com tanto e tan. Observe que tanto e tan em português quer dizer tanto, certo? E vocês podem perceber que tan sofreu uma redução, pessoal? Uma alteração ou perda de letras, de som, Isso, então quando isso acontece, a gente chama esse fenômeno de apócope, beleza? Então aqui na língua espanhola existe uma regra de uso para tanto e outra para tan. Vamos lá. Quando a palavra tanto está antes de um adjetivo ou de um advérbio, se convierte em tan. Então a mesma regra daqui de muy e muito, certo, pessoal? Aliás, a mesma regra de muy, não é isso? Então, quando a palavra tanto estiver antes de um adjetivo, deve sofrer aquela reduçãozinha, pessoal? Vai ficar como tan. Observe aqui pelo exemplo, mi dormitorio es tan bonito. Observe que antes de bonito, que se trata de um adjetivo, porque indica uma qualidade, uma característica do dormitório,
eu não poderia colocar tanto aqui. A regra diz que eu devo colocar tan antes de adjetivo, certo? Acontece também com advérbio. Mi casa está tan lejos de aqui. Lejos, né? Advérbio de lugar. Então, a regra diz que antes de advérbio, né? Eu devo colocar tan. Não pode ser tanto, beleza, pessoal? Então, nós temos outro caso de apoio aqui com as palavras grande e gran. Grande e gran, traduzido para o português, quer dizer grande, né? Isso, pessoal. Mas só que aqui na língua espanhola existe uma regra de uso para grande e gran. Então, observe que de grande para gran sofreu redução de D e de E, né? Isso, pessoal. Então, esse fenômeno gramatical é conhecido como apócope, beleza? Então, vamos conhecer as regras de uso, né, para grande e gran. Quando a palavra grande está antes de um substantivo masculino ou feminino singular, se convierte em gran. Observe essa estrutura: gran mais substantivo masculino singular ou gran mais substantivo feminino singular. Veja só, pessoal. Picasso é um grande pintor. Por que não coloquei grande aqui, pessoal? Justamente porque a regra diz que quando grande vier antes de um substantivo masculino singular, deve se converter em gran. Observe que pintor é um substantivo masculino singular. Então aqui tem que ser gran, beleza? Isabel Allende é uma grande escritora. Observe que coloquei aqui foi gran, né? Isso justamente porque a regra diz que antes de substantivo feminino singular também deve se colocar gran, não pode ser grande, certo, pessoal? E para os demais casos já sabe, né? Coloca-se grande, beleza? Então nós vamos ver mais casos de apócope, né? Então, pessoal, é isso. Toda vez que você vê uma estrutura como essa aqui, ó, uno mais substantivo masculino singular, algum mais substantivo masculino singular, pois ele deve sofrer apócope, que seria a perda, né, da última letrinha aqui, da letra O, certo? Exemplo: tenho um pero. Observe que aqui segue essa mesma estrutura, ó, uno mais substantivo masculino singular. Tá aqui, ó, um mais pero, que é um substantivo masculino singular. Então é por isso que sofreu a perda da letra O. Aqui é justamente porque vem antes de um substantivo, né, masculino singular, certo? Tenho um pero. Então, pessoal, aqui, próximo exemplo: algum mais substantivo masculino singular. Quando tiver essa estrutura, deve haver a perda, né, da letra O. Observe aqui, ó. Hay algum mensaje. Nós temos aqui mensaje, que é um substantivo masculino singular, né? Na língua portuguesa, mensagem, né, é feminino, certo? Agora, na língua espanhola, é masculino. Então, observe que aqui se trata de um substantivo masculino singular e antes nós temos alguno, né? Mas como se trata de um substantivo masculino singular, aqui deve sofrer apócope e fica como algum, beleza? Não pode ser alguno. Antes de substantivo masculino singular não se coloca alguno, por exemplo, beleza? E aqui temos outro caso, né? No hay ninguno mensaje. Aqui nós temos também um substantivo masculino singular, então é por isso que não se colocou ninguno, né? Sofreu apócope, colocou apenas ninguno, beleza? E nós temos essa mesma estrutura aqui também, ó, pessoal. Bueno, mas substantivo masculino singular, ó. Olha só. Este é um buen libro. Nós temos aqui a redução, né, pessoal, de bueno, é isso? Justamente porque vem antes de um substantivo, né, masculino no singular, beleza? E por isso sofre apócope, beleza? Malo também, o mesmo caso, né? Esse mal exemplo, olha só. Aqui não pode ser malo, porque exemplo é adjetivo, aliás, substantivo masculino no singular, certo? O mesmo caso acontece aqui com primeiro, né, pessoal? Primeiro, mas substantivo masculino singular deve sofrer apócope. Esse é o primeiro abraço dele dia, observe, sofreu redução, né, isso, pessoal? Justamente porque abraço, né, é um substantivo masculino singular. Então eu não poderia colocar primeiro, tinha que ser primeiro, beleza? O mesmo acontece com o terceiro, né, isso, terceiro, se ha quedado com ele terceiro lugar.
Então aqui, pessoal, sofreu apócope porque lugar, né, é um substantivo masculino singular, certo? Então recuerda somente algumas considerações a respeito disso que a gente já viu, certo? Estas 7 palavras, olha só, são 7 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos lá, o que diz sobre elas? Estas 7 palavras unicamente sofrem apócope se estão antes de um substantivo masculino singular. Vocês perceberam, né, pessoal, que aqui todos são substantivo masculino singular, pero, mensagem, né? Então, sofre apócope justamente por isso, certo? Estas 7 palavras têm masculino e feminino, plural e singular. Então, elas se flexionam, né, pessoal, no que diz respeito ao gênero e número. Gênero masculino e feminino e número plural e singular. Vamos ver. Um coche. Aqui flexão, né, pessoal, de número. Aqui está no singular e aqui está no plural, certo? Um coche, um dos coches. É possível, né, passar do singular para o plural. E é possível também, né, flexionar em masculino e feminino. Exemplo, uma caça, umas caças, é isso? E também em número singular e plural. Al perder lá o final, algum e nenhum passam a levar a tilde. Tilde, em português, quer dizer acento, certo, pessoal? Isso significa dizer que quando algum e nenhum sofrem, né, sofrem apócope, o que acontece? Leva acento, né? Isso, nenhum, algum. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas quando eles sofrem apócope, né, eles têm que receber acento. É uma regra da língua espanhola, beleza? Deve levar tilde, né? Então, pessoal, com base nisso, nós temos uma atividade completa com muy ou útil, né? Bem simples isso, né? E identifica a palavra correta de cada alternativa e escreva-la em tu quaderno. Aqui na letra A, por exemplo, vocês vão escolher, né, uma dessas palavras aqui, nenhuma ou nenhum, certo? Vocês vão colocar uma delas aqui, aquela que vocês julgar ser correta, certo? Referência, página 160 do livro de espanhol. Significa dizer que tudo isso aqui tem, né, na página 160 do livro de espanhol do primeiro ano, beleza? Então, pessoal, é isso. Valeu!